E aí, meu povo? Então, gente, nós vamos fazer aqui uma paisagem bem bacana e simples de fazer e vai ficar coisa mais linda. Então aqui eu já estou misturando aqui um pouco de azul, como é que é o nome desse azul aqui mesmo? Azul cobalto, né? E um pouco de um pigmento de magenta para dar uma tonalidadezinha assim um pouco meio rocheadinho, bem levezinho. E vou fazer aqui, eu começar a trabalhar lá na parte do fundo, né, lá no céu. Como nosso objetivo aqui não é fazer um céu com nuvens imponentes e tal, né? A gente quer trazer aqui a atenção das pessoas para essa floresta aqui, né? Que é aqui que vai estar o foco da atenção. Então a gente vai fazer o céu azul só mesmo e começar a trabalhar aqui as árvores, então mais distante, o céu, né, depois as árvores, né, e assim a gente vai chegando. Aqui eu coloquei uma cor marfim, vou misturar com esse azul aqui e vou fazer uma tonalidade meia clara. Então, pode ser com branco também, só que o marfim, ele já dá uma tonalidade um pouquinho já meia pendendo para verde, mas bem pouquinho. E assim já facilita, fica mais bonita a paisagem, né? Se colocar o azul com branco, depois você vai precisar colocar aí um pouquinho de verde, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de magenta aqui, um pigmento de magenta, para a gente deixar um pouquinho ainda mais roxinho, né? Para a gente deixar bem mais harmonioso essa paisagem, né? Misturando com o pincel mesmo, essa tinta aqui é uma tinta à base de água, tinta para PVC, e eu vou trabalhar numa superfície lisa aqui. Com o pincel macio, quando a gente está trabalhando numa superfície lisa, a gente pode usar um pincel macio que é uma beleza, né? Porque aí não tem aquelas fibrinhas para tampar, né? A tinta vai deslizando. E eu vou cobrindo aqui primeiro o céu, né? Fazendo as partes do céu, deixando as partes das árvores, né? Pode até cobrir direto, mas como o propósito é facilitar para as pessoas copiar, então eu vou deixar mais ou menos aqui os traços das árvores para facilitar. E eu não vou fazer nenhum detalhe no céu, vai ser um dia de céu limpo, né? Não vou nem fazer aquele degradê que eu costumo fazer, porque o degradê começa lá no pé das montanhas, né? E ali tem as árvores lá longe na frente, então não vai ser necessário. E com isso eu vou cobrindo todo o céu aqui, né? Deixando mais ou menos as partes das árvores com a tinta à base de água, uma superfície lisa, a tinta rende, ela desliza bastante, né? E o propósito aqui é fazer uma paisagem assim, bem bacana, fria. Não vou colocar muito tons quentes, porque aqui está um calor muito grande, então a inspiração é para fazer uma coisa fria, né? Então é isso, a gente vai colocando esse fundo aqui por todos os lugares que você vê que aparece o céu, né? E pode ver que esse azul com um pouquinho de magenta, ele dá uma beleza, uma harmonia maior, né? Fica mais agradável ao olho da gente. O que não pode é colocar muito magenta e deixar assim também roxão, não pode, mas vai ficar feio, né? Então, porque a gente pode fazer o que quiser, né? Ninguém manda ninguém, mas não é aconselhável, né? Porque daí não vai ficar tão harmonioso assim. Vai cobrindo toda a parte do céu, né? Sem deixar muita marca, vai alisando bem. Pincel macio, né? Pode ser esse pincel de cabo amarelo aqui, porque... Não, de cabo amarelo não, de cabo vermelho. Porque geralmente esses são os macios, né? E aqui não tem muito segredo, né? Só passar o fundão ali e beleza pura, né? Cobrindo as frestinhas, né? Para não cobrir completamente as árvores, né? Então a gente vai colocando ali nas frestinhas onde a gente vê que parece o céu. Para que depois a gente possa então vir trabalhando as árvores. Porque assim, gente, é uma coisa sobre a outra. A gente vai sobrepondo
os itens, né, na pintura com tinta à base de água. A gente quase que não mescla muito, a gente vai sobrepondo. Aqui eu vou fazer uma cor um pouquinho mais intensa, para me trabalhar a árvore lá no fundo, para dar uma sensação de profundidade, né? Então eu só simplesmente acrescentei um pouco aí de mais de azul, só que eu vou acrescentar também um pouquinho de preto, para dar um tom meio acinzentado. Não ficar aquele azulão reganhado, sabe? Tem que dar uma nuance assim, meia cinzentado, cinza meio azulado, né? Aí a gente coloca também aqui um pouquinho de magenta para aquilo que eu falei, né? Para dar uma certa harmonia, parece que fica mais agradável um pouquinho, né? E com isso daí eu vou trabalhando aí as árvores que estão mais distantes, né? Vamos ver se a cor vai bater, né? A cor que eu queria. A cor, ela tem que ser mais forte um pouquinho do que o céu, mas também não tão escuro assim, porque ela está distante, a gente quer dar aquela sensação de profundidade. Aqui eu estou usando aí um foco de luz só, por isso que está essa sombra aí, mas não vai atrapalhar não, daqui a pouco eu estou gravando áudio aqui depois, né? Então daqui a pouco eu vou parar de pôr a mão na frente, aí eu já comecei. O áudio eu tive que gravar depois, porque no dia que eu estava fazendo esse vídeo aqui, aconteceram tantas coisas para fazer barulho, atrapalhar, então eu tive que fazer depois separadamente o áudio. Mas é melhor assim, até porque a gente consegue explicar melhor. Aí a concentração da gente está só na explicação, né? Então, gente, agora eu vou trabalhando aqui, ó, mais ou menos o formato das árvores mais distante. Já vou fazendo ali a silhueta das árvores, né? E deixando as que estão mais próximas assim, né? Pra gente não precisar... Para facilitar, né? Para não perder o desenho de vista, né? A gente vem já simulando ali as formas das folhas, né? Lá longe. E com essa sobreposição, com essa harmonia de cores, né, que a gente vai colocando aqui, a gente sente que depois a gente vai sentir que a paisagem tem profundidade, né, tem dimensão, perspectiva. Isso é muito importante, gente. E por enquanto eu estou usando o mesmo pincel, porque quando se trata de fazer uma pintura numa superfície lisa com tinta à base de água, às vezes a gente consegue o resultado com um pincel grande, fazer um detalhezinho pequeno, porque a gente só rela, ele já faz aquilo que a gente pretende. Quando a gente está usando uma tela que tem que esfregar o pincel, daí se você esfregar o pincel grande, não tem como, né? Então, por esse motivo que às vezes a gente faz, às vezes até um quadro todo só com um pincel, quando se trata de pintar com tinta à base de água. Então é isso, gente. Cobrindo agora a parte que tem as árvores mais distantes, lembrando que o céu ainda não vamos fazer nuvem, porque depois que terminar toda a paisagem, vocês veem que não foi necessário as nuvens, que a gente queria trazer atenção para a paisagem mesmo, né? A gente vai fazer uma paisagem fria, um tons fria, então a gente não vai usar cores berrantes, né? Assim, a gente vai usar as cores da natureza, assim. E aí tô vendo aí a sombra aí atrapalhando um pouco, mas agora vai assim mesmo, né, gente? Vocês tomam cuidado aí depois para assistir aí, esquece da sombra, não vão, porque onde eu tô botando o pincel ali não tá aparecendo a sombra, né? Aqui eu coloquei um pouquinho mais intensa a cor, a mesma cor, um cinza um pouquinho mais intenso, porque eu já vou começar a trabalhar um pouco as árvores que estão mais próximas já. Já vou começar a fazer as árvores que estão aqui um pouquinho mais próximas. Coloquei ali um pouquinho de cor, né, até para dar uma misturadinha. Um pouquinho mais, né, intenso, para ficar mais escurinho, que ficou muito claro. E assim a gente vai trazendo de trás, do fundo para frente, do último plano para o primeiro plano, sobrepondo os detalhes, os itens, né? Para que dê
aquela sensação de uma coisa realmente na frente da outra, né? Então essa é a lógica. A lógica não é o jeito mais fácil da gente pintar a paisagem com tinta base d'água. É se colocando tons sobre tons, né? Não ficar mesclando, tentando misturar. Nessa paisagem eu não quero fazer tanta mescla, tanta sombra, tanto... Eu quero assim trabalhar de um jeito que seja bem fácil de conseguir. Assim, a profundidade sem ser preciso de ficar mesclando. Eu coloco um pouquinho de marrom para o verde ali ficar um pouquinho mais diferenciado daquele que está lá atrás, né? Um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais diferenciado, porque à medida que vai aproximando, a gente vai trazendo assim a paisagem, a pintura, e à medida que a gente vai fazendo os detalhes mais próximos, que vai se aproximando da visão, do campo de visão, né? Dos olhos, do olhar da gente, a gente vai começando a perceber os tons, né, mais naturais. Quando está mais longe, como que nem aí a gente está simulando um lugar meio nebulento, né? Aí vai ficando, a tendência é ficando azul. Mas aí a gente vai aproximando aquela atmosfera nebulenta, a visão daí não precisa atravessar tanta distância naquela nebulosidade, né? Então aí vai ficando cada vez mais explícito a cor. Por essa razão que a gente vai cada vez mais deixando natural a cor, conforme vai aproximando. Chega um ponto que quando está bem diante da vista mesmo, assim, no primeiro plano mesmo, daí já não... Aquela neblina, aquela névoa, ela não interfere mais, né? Porque é tão pouco espaço para atravessar a visão que ela não chega a interferir, que não chega a causar nenhum efeito, né? Então, é por isso que a gente consegue, às vezes, criar uma sensação de profundidade, distância, né? Porque a gente vai dando vai imitando a realidade, né? Fazendo com que vai ficando nebulento, mais azulado e mais claro. Porque assim, quanto mais claro, quanto mais longe, mais azul e mais claro. E à medida que vai aproximando, vai ficando menos azul, mais chegando na cor natural e ficando cada vez mais escuro. Aqui a paisagem ela é cheia de mato, a gente vai fazer muito mato aqui, né? Um lugar bem bacana, bem gostoso aqui. E por incrível que pareça, nesse pincel aqui está dando para fazer tudo por enquanto, né? Ele está dando para fazer simular as silhuetas das árvores, bacana. E com certeza vou usar muito ele. Então, gente, agora a gente vai fazer aí uma misturebinha aí, né, pra gente fazer uma leve, não é luz, fazer uma sensação de volume. Ela não é uma luz que eu quero simular, porque ela está, como eu falei, na distante, né? Eu quero simular aí uma sensação de volume, assim, para não ficar tão chapado, né? Porque já está aproximando da visão e a gente já começa a perceber algum volume, né? Então é isso, gente. O segredo não tem segredo. O segredo não tem segredo. É vocês observarem muito a natureza como ela é, né? Todas as situações. Que vocês vão pegando aqui os macetes, né? Depois aí, vendo os vídeos, vocês vão ver como é que a gente aplica as pinceladas, aplica tinta, mistura as tintas e com isso não demora muito, você já consegue aí fazer a pintura, né? Quadro. Aqui já estou simulando uns tronquinhos aí, aproveitar que a tinta não está seca ainda, eu vou fazer com o cabinho do pincel esfregando, né? Para simular ali uns troncos, umas caules das árvores um pouco mais claro, né? Como se estivesse recebendo ali uma luz, né? Então, a vantagem de pintar em superfície lisa é essa, né? Que às vezes a gente, tirando a tinta, a gente consegue um efeito. Só que a gente também não pode viciar naquele efeito, nem depois ficar só se pregando para lá e para cá, né? Tem os momentos certos, o lugar certo para fazer isso. Só de ver já essa sequência de cores aqui, a gente já sente a profundidade, né? E já dá
uma sensação agradável, né? Uma vontade de ir lá, né? Atrás, né? Então é assim, gente. Eu particularmente gosto muito mais de pintar paisagem com tinta à base de água, porque eu consigo com mais precisão assim, o efeito, né, que eu quero. Com tinta a óleo eu também faço, assim, eu gosto de fazer, mas assim, se tiver tempo, por exemplo, eu faço ali, deixo secar, depois eu venho fazendo um acabamento por cima e tal. Eu consigo também fazer ficar assim, com essa mesma sobreposição da tinta à base de água, né? Só que geralmente a gente vai pintar tinta a óleo, né? Tem pressa, né? Às vezes numa live, né? Tem que fazer logo ali, então a gente consegue também, não vai conseguir com tanta facilidade, com tanta exatidão que nem a tinta base de água, mas a gente faz também. Olha, conforme eu vou aproximando, vocês podem ver que eu estou escurecendo, né? Estou cada vez mais escurecendo. Agora daqui para frente já vai ter, começa a aparecer umas luzes, sombra, e para isso eu estou utilizando uma cor mais escura um pouco, depois eu vou fazer aí umas luzes, né? Fazer umas luzes. Essa sombra da minha mão, eu devia ter colocado dois holofotes, né? Mas agora não tem mais jeito, né? Agora já está gravado, aí é assim mesmo, né? É um conteúdo aí para vocês acompanhar. E só vai atrapalhar um pouquinho, mas não vai chegar a interferir. Agora aqui, ó, você vê que eu estou colocando um marrom no verde, porque esse marrom no verde, ele dá uma melhorada no tom, deixa mais natural, né? Esse verde aí é um verde musgo, gente. Mas é um verde musgo, pera lá, eu não sei se é verde musgo, sei não, gente, eu estou longe do vidro aqui. Mas é um verdão folha, um verde, qualquer verde assim, porque na verdade a gente mistura aí um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto, né? Então qualquer verde vai chegar nesse tom aí. Mas se eu não me engano é um verde musgo, porque o verde musgo dessa tinta aí, ela não é aquele verde musgo bem acinzentado, é um verdão mesmo, ou é verde folha, não sei, mas pode ser o verde folha. Eu estou num lugar aqui onde está longe da tinta aqui. Mas não importa muito não, gente. Qualquer verdão aí vocês vão conseguir o mesmo resultado. Só colocar um pouquinho de marrom e um pouquinho de preto para escurecer, né? Mas não muito preto, só um pouquinho para dar aquela escurecida, né? Eu digo que não tem muito problema do tom do verde, porque a floresta é cheia de árvore, cada árvore tem uma tonalidade. Então se você usar um verde folha, por exemplo, aí, pode ser que fique um pouquinho diferente dessa tonalidade aqui, mas isso não significa que está errado, tá certo? Cada árvore tem uma tonalidade um pouquinho, embora sejam todas verdes, ela tem uma tonalidade, embora todas tenham tonalidade verde, ela varia um pouquinho, né, dependendo de cada espécie, né? Agora daqui pra frente eu já vou começar trabalhando só o escurão praticamente, né? Porque eu quero depois vir fazendo os detalhes do acabamento. E eu vou praticamente encher tudo fundo, que depois eu venho fazendo aí uns... Essa superfície que eu estou usando aqui, gente, é um Duratex, um fundo de gaveta, vocês acreditam? É um fundo de gaveta que tem um lado assim, mais ásperozinho um pouco, e o outro lado é bem lisinho, né, que tem parece que tem até uma coisa colada, um plástico, um papel, não sei. Então, dá até dó de fazer em cima uma paisagem tão bonita assim, em cima de uma coisa simples assim. Mas não tem problema, porque esse quadro aqui é o seguinte, ele está, como eu falei, no fundo de gaveta, então eu vou futuramente aí dar de brinde, né? A gente vai fazer uns brindes aí para as pessoas, e a gente dá, né, esses quadrinhos assim, né, que embora seja no fundo de gaveta ou no Duratex, se colocar uma moldura fica lindo, fica perfeito. Ou então eu fico para mim mesmo, né. Então, ó, gente, ó, pode ver que cada vez mais assim, deixando intenso o escuro, né. Mas vocês fiquem tranquilos que depois a gente vai iluminar, né? A gente não vai deixar escurão assim não.
É que, como eu falei, a gente trabalha aqui com tom sobre tom, né? A gente sobrepondo as cores, os detalhes, então a gente espera secar, né? Enquanto vai fazendo uma coisa, vai secando. Aí a gente vem fazendo aí a sobreposição, né? Porque ela seca rápido essa tinta, então a gente tem, enquanto fazendo uma coisa, já está secando a outra e tal, e assim a gente vai manipulando e trabalhando todo aí a paisagem em cima do seco, né? Por exemplo, eu pintei ali embaixo, agora estou fazendo tronco e a árvore aqui, né? Enquanto isso já vai secando ali. Daqui a pouco eu volto lá. É bom a gente fazer assim e não ficar querendo fazer o efeito em cima do molhado, porque senão vai acabar estragando, sabe? Não dando aquela sobreposição perfeita que a gente quer. Aqui, ó, mesmo escurão que eu fiz aí, as folhas, eu estou fazendo o tronco também. Os galhozinhos da árvore, né? Aí a gente utiliza um pincel mais fino, conforme a necessidade, e vem trabalhando já esses troncos aí. Depois a gente vai definir, né, com luz, sombra, né? A luz do tronco a gente faz uma luz mais para o tronco, a luz das folhas a gente faz uma luz mais para a folha. E nessa sequência aí a gente vai cada vez chegando mais perto de fazer a paisagem, né? Chegando mais perto da beleza, né? A gente já começa a ir a sentir já, né, a profundidade, a gente já começa até a perceber, visualizar antecipadamente, né, na mente, a paisagem pronta, né? Então, gente, voltando aqui a recapitular, pintar paisagem com tinta à base de água, uma superfície lisa, é muito mais fácil e eu acho que fica muito mais bonito. A gente pinta em óleo, em tela, porque é uma mania, né? O pessoal quer pintura a óleo, em tela, né? Mas, na verdade, no meu pensamento, não tem nada a ver. Eu pintei aí quando eu era criança com tinta base de água, aquelas tintas de latex. E até hoje ela está perfeita. Olha, quando eu era criança, isso faz 50 anos quase. Eu pintei, até hoje tem guardado aí, um dia eu mostrei o povo aí. A pintura está perfeita, não desbotou nada. Então eu posso dizer que pelo menos 50 anos dura. Mais do que isso eu não garanto, porque eu não sei, né? Quem vai dizer isso vai ser meus netos, minhas filhas, sei lá, que vão ver a pintura minha lá, né? Vão falar assim, nossa, até hoje ainda tá. Ou então, ó, depois de 50 anos já começou a deteriorar e tal. Mas, ó, que dura bastante isso. Eu acho que até nunca estraga se a pessoa guardar bem, né? Colocar em um lugar assim, que não bate sol, bem bonitinho. Acho que nunca vai estragar, não. Então, gente, a gente já vem colocando. Essa árvore aqui não é essa grandona, não. Essa aqui é aquela menor um pouco. Então eu já estou colocando um pouco de luz nela. É um verde meio misturado mesmo, que está ali já na paleta, né? Só que eu coloco um pouquinho só de intensidade de luz, né? Porque eu não quero fazer tanta luminosidade assim, que nem aquela luz que a gente costuma fazer que chega e fica amarelo, né? Amarelo limão, não. Aqui eu estou misturando esse verde meio, que é o verde musgo aqui, com um pouco de marfim, mas não tanto marfim assim, só para dar uma clareada de um pouquinho mais. E eu já vou trabalhando ali um pouco de volume nessas folhagens aqui, né? Nessa árvore que está numa distância intermediária, né? Não é que está lá longe, mas ela já está aí numa distância aí que dá para aparecer as cores dela, né? Eu estou fazendo isso aí para não atrapalhar a árvore zona grande, então eu já quero trazer ela para a grandona já contrastando com aquela de trás, né? Então essas vegetações que estão numa distância meio intermediária, eu já começo a colocar um pouco de luz. E essa luz não vai ser uma luz tão forte, porque ela está no meio da floresta, né? Cheia de sombra, né? E eu também quero deixar essa paisagem com uma sensação fria. Então é por isso que eu não estou intensificando tanto assim a luz. Claro que depois, nos últimos acabamentos, a gente vai dar umas iluminadas um pouquinho mais forte, né?
Mas mesmo assim, vocês vão ver que não vai ser tanto. Essa paisagem, ela, embora tá bem riscadinha aqui, ela é simples de tudo, gente. É só uma estradinha com uma curvinha, umas vegetações, não tem montanha, não tem nuvem, não tem nada. Só que a composição dela ficou muito bacana, gostei. Então ela ficou harmoniosa, uma paisagem bem agradável, assim, né? Uma sensação boa, assim, uma floresta que parece que tá ali cheio de vida, de animais, né? Parece que tem um frescor ali, né? Então, tem coisas que é simples e, no entanto, com as custas da sua composição ali, do arranjo, né? Dos detalhes, né? Cenário ali, né? Ela acaba se tornando uma coisa bem bacana, bem bonita e agradável. E às vezes uma paisagem cheia de itens, detalhes, não é tanto. Pode ver que eu estou usando muito esse pincel aqui, gente, porque ele, por incrível que pareça, ele está dando para fazer essas simulações de folha aqui muito bem. Eu estou gostando dele. E ele está abandonado, ele não estava usando muito ele não. Mas, né, fazer o que, né? A gente vai descobrindo as coisas. Eu peguei ele até porque eu não achei outro. Eu falei, vai isso aqui mesmo. E no entanto, ó, beleza. Ó, aqui a gente vai colocando as folhagens e já batendo as beiradinhas ali, deixando a sensação de folhas, né? Deixando aí um azul no fundo, né? Pra gente não ficar com aquela sensação que a árvore está tão tapada, fechada. Tem árvore assim também, né? Mas vamos dar uma... Porque, como eu falei, né? Nós não estamos fazendo tanto detalhe no céu, né? Mas, em compensação, a gente está deixando aqui na frente muito bonito, de uma forma que a gente quer atrair atenção aqui para a paisagem, né? E o céu mesmo, a gente vai cobrir quase que totalmente, vai ficar alguns pontos só aparecendo no céu, então não compensaria fazer tanto trabalho, trabalhar tanto naquele céu, né? Claro que eu já fiz tanto vídeo aí ensinando a fazer céu com nuvem, quem quiser também, olha lá, faz um céu cheio de nuvens lá, tem lá as dicas lá para fazer as nuvens, e depois faz essas árvores também. Não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou fazendo assim para simplificar, né, para acelerar um pouco o processo, né, para fazer que fique mais rápido que é o nosso vídeo, né. E com isso a gente vai aí trabalhando agora o escuro, né, pinceladas, batidinho, tomar cuidado porque cada vegetação tem um tipo de batidinho, né, então a gente vai ter que tomar esse cuidado aí para não dar a impressão que só tem uma espécie de árvore, né? E só mesmo essa silhueta que é escura já fica bonito, gente. É uma coisa impressionante, né? Só uma silhueta da árvore já dá uma sensação boa, já pode dizer que está pronto, que todo mundo acredita. Mas eu prefiro fazer ali um pouquinho de volume nas folhas, né? Daqui a pouco a gente vai fazer. Por enquanto a gente vai enchendo aqui esse fundão aqui, trabalhando já as folhas, né? Tomando cuidado para não ficar muito adinho, né? Tem que fazer umas pontinhas saindo, né? E que também tomar cuidado para não cobrir ali totalmente o céu de novo, né? Deixar aparecer em alguns pontos. Dá a impressão que a gente caminhando nessa estrada aí logo vai encontrar um riacho, né? Bem bonito. Então, gente, depois que a gente coloca esse escurão aqui, a gente fica comichando para fazer logo uma simulação de
de luz, né? Essa sobreposição de tonalidade, né? Aí você consegue definir uma coisa na frente da outra. E às vezes o escurão, ele é necessário. Às vezes não, sempre é necessário, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar consciente dentro do contraste que a gente vai querer proporcionar ali, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma árvore aqui que eu quero que ela destaque, lá atrás eu tenho que trabalhar uma outra de uma cor diferente, né? Diferenciada. Que nem ali eu já coloquei uma luz naquela árvore lá atrás para eu poder trabalhar isso da frente, né? Destacar ela da frente, contraste. Aqui, nesse lado aqui, eu vou praticamente fazer um fundão escurão aqui. Eu vou depois voltar com os detalhes, né? Então eu vou colocando aí um fundo. Pode ver que está até deixando meio a tinta meio rala aqui, para ficar propositalmente mesclado um pouco, né? Para facilitar um pouco mais aquela sensação que a gente quer aí de... Então, pessoal, eu creio que vocês não terão dificuldade para fazer esse trabalho. Aqui eu estou olhando aqui, agora eu estou gravando o áudio separado, mas é verde músico mesmo. Então a gente vai, pode ser o verde folha também, como eu falei. A gente vai continuar fazendo aí o trabalho escuro, né? Às vezes eu dou uma clareadinha, uma escurecidinha, para variar, né? Como eu falei, para variar aí as tonalidades, né? Para não ficar assim totalmente uma cor só, né? Todas as cores parecidas, fica feio. E essas vegetações, a intenção aqui é de fazer uma paisagem onde só tem uma estrada e mato, não tem pasto, grama, capim, nada disso. É um lugar assim, é como se passasse numa estrada, estradinha, né, bem no meio da floresta. Esse marrom aqui, essas tintas, cada marca tem uma cor diferenciada, né? Então aqui esse marrom mesmo, ele é um pouco meio avermelhado. Então, ele é um marrom, só que aqui está bem avermelhado. Dependendo da tinta, ele não é tão avermelhado assim. Eu coloco essa cor aqui um pouco no verde, né? Que daí dá uma queimada nesse verde, o verde fica bem mais bonito. Agora aqui eu não limpei o pincel e coloquei o marrom, o pincel sujo mesmo, um pouco de verde, um pouco de como é que é o nome? Marfim, propositalmente, porque eu quero que a tinta misture um pouquinho para não ficar muito chapado, né? Senão fica aquela coisa chapada ali. Então a gente vai dar umas mescladas aqui, fazer a cor base, que depois a gente vai trabalhar sombra, luz e tal, né? Então a mistura aqui é o pincel sujo mesmo de verde, um pouquinho de marfim para clarear, né? E o marrom. Depois eu vou trabalhar um pouco mais de luz, um pouco mais de sombra, né? Porque aqui é um lugar, como eu falei, uma floresta, né? Então evidentemente vai fazer uma sombra, né? Aqui eu vou fazer eu coloquei um pouco de azul, um azul aqui no marrom, e fazer uma sombra aqui. Uma sombra meio puxando para azul, assim. Mas não azulão, assim, sabe? Eu vejo às vezes uns vídeos, tem muito azul, assim, também, que foge da realidade, né? Vamos fazer uma coisa mais dentro da realidade. É só para esse azul não deixar tão assim, uma cor tão pura, né? Então a gente vai trabalhar aqui um pouco de sombra já, porque essa árvore é grande aqui, né? Evidentemente que projeta uma sombra ali, né? Então eu vou fazer essas sombras aqui, mais ou menos, né? Depois a gente vem detalhando mais, dando pinceladas nas horizontais, né? Não vai pincelar assim de cima para baixo, não, porque aí, ó,
a gente está vendo essa sombra em perspectiva, então a sensação é que ela está deitada na horizontal. Então por esse motivo que a gente tem que dar as pinceladas assim na horizontal também. E aqui na margem de cá é o lugar que vai ter mais sombra, né? Porque a luz está vindo do lado esquerdo para a direita. Então a gente escurece um pouquinho mais em cima da estrada. E no lado direito aqui eu estou escurecendo um pouquinho também, mas isso aí é uma base porque eu vou depois vir trabalhando com um pouco de luz, né? Na verdade todo esse canto aqui está quase que tudo escuro, né? Porque a sombra, né? Muita sombra das árvores. E aí, só com o marfim agora, antes que seque aí, né? Aqui eu quero mesclar a tinta. Antes que seque eu já quero fazer uma mescla aí, né? Para reforçar os pontos de luz. Esses pontos luminosos aí, né? Porque ficou muito forte, muito vermelho. Então a gente vai reforçar um pouco esses pontos luminosos, né? Então, meus amigos, agora a gente vai reforçando aqui os pontos onde a gente sente que bateu uma luz mais diretamente, né? Subindo aqui no barranco, né? E para isso eu utilizei não utilizei amarelo não, utilizei aqui o marfim. Porque eu não, como eu falei, eu não quero que essa paisagem fique tão quente. Tão quente? É, isso mesmo, tão quente. Eu quero que ela fique mais fria um pouco. Aqui o calor está muito forte, né? Então a gente quer ter aquela sensação de frescor, né? Então vamos fazer as iluminações aqui sem utilizar amarelo-limão, essas coisas aí. Conforme vai subindo o barranco, né? A gente vai dando as pinceladas no sentido que vai subindo e vai aplicando uns pontos luminosos em alguns lugares assim para dar aquela sensação que a luz bateu ali, né? Aqui é onde está mais aberto um pouco, né? Fora da árvore grande, então a gente clareia mais, mais um pouco, né? E lá longe, né? Pelo que a gente está percebendo aqui, é um lugar que as árvores estão mais baixas, então evidentemente, né, a luz vai atingir com maior intensidade. E só de fazer isso a gente já começa a perceber aqui, né, as luminosidades, a luz, a gente já começa a sentir aí realmente, né, que está batendo uma luz ali, né. E ali na beira do barranco, embora seja lá num lugar baixo, onde tem poucas árvores, quer dizer, árvore mais baixa, ainda assim projeta sombra, né, vão projetar sombra. Eu fiz a sombra sobre a estrada, né, um pouquinho, e estou escurecendo debaixo das árvores para dar um contraste maior. E aqui eu vou fazer um verdinho meio claro aqui, vou misturar também para não ficar tão amarelo, né, e vou fazer uns pontos aí de contraste aí entre vegetações mais claras, né, para não ficar, como eu falei, tudo igual, né. E pode ver que eu estou misturando, não estou colocando aí um amarelo puro, não estou colocando muita luz, para não deixar a paisagem quente, como eu falei, né. E vem colocando agora os detalhezinhos por cima dessa sombra que eu fiz aqui, né, para dar aquela sensação que lá por baixo das árvores tem uma profundidade, né, tem sombra mais intensa. E assim a gente vai aí aos poucos criando forma na nossa pintura, né. Esses pontos luminosos é importante. Mesmo que sutilmente eu estou dando aí uma diferenciada um pouco nas tonalidades, né, de vez em quando, porque, como eu falei, né, repito de novo, né, tem muitas espécies de vegetação, né, e cada uma delas apresenta uma cor um pouco diferente. Então aqui eu estou fazendo isso, né, colocando umas vegetações mais claras um pouco, né, e um verde mais luminoso um pouquinho. Mas, como eu falei, né, agora aqui já estou colocando um pouquinho mais de azul, porque eu já quero fazer as luzes da árvore maior, né, mais alta, porque evidentemente que essa árvore mais alta é de uma espécie diferente, né, não é a mesma espécie, né. E ali, como está
nesse ponto aqui a gente está vendo que a luz, como as árvores são baixas, né, a luz está pegando por cima das árvores, né, mais diretamente, né, então por esse motivo que eu estou intensificando um pouco as luzes aqui, lá no fundo, né. Então, gente, é isso, cuidado. Ó, eu estou misturando um pouquinho de marrom com branco, com marfim, né, e com pincel sujo de verde mesmo, para dar uma luz aqui meia esverdeada, mas também pendendo para o marrom, porque aqui eu quero trabalhar, eu estou trabalhando no tronco da árvore, né? Não pode ser um tronco verdão, tem que ter uma tonalidade aí, meio que pendendo para o marrom, né? Embora ainda esteja puxando um pouco para verde, ela tem um pouquinho de marrom, né? Para a gente conseguir diferenciar a luz do tronco da árvore da luz das folhagens, né? Então é isso aí, gente. A gente tem que estar tomando sempre os cuidados aí para criar um contraste entre uma coisa e outra. E vamos que vamos, né, gente? Eu parei de fazer o fundão aqui embaixo, né, para poder já trabalhar alguns detalhes lá na frente, né, porque a gente fica curioso, né? Mas aqui agora um pouquinho mais esverdeado, né, nem tão preto assim, eu vou preenchendo aqui também essa parte toda aqui, que embora seja uma vegetação mais baixa, né, ela está debaixo, não debaixo da árvore, ela está um pouquinho para cá da árvore, então ela pegou uma luz um pouquinho mais forte, né, mais diretamente, né. Mesmo que seja uma luz ambiente, não é uma luz direta do sol, em alguns pontos, mas essa luz que forma, né, a luz ambiente, faz com que ela fique mais clara. Quanto mais oculto, mais debaixo das árvores, mais escuro tem que ser. Então aqui eu vou colocar aqui um verde intermediário, né, que não é o verde da luz, mas e também não é o verdão da sombra, né, para a gente simular aí umas vegetações, né, uma mais alta, uma mais baixa, né, uma mais escura, outra mais clara, outra mais verde e tal. E manipulando assim, a gente vai criando a sensação de profundidade e diferenciando uma coisa da outra. Nós não podemos fazer com que fique tudo misturado. E para ficar misturado, basta você utilizar sempre o mesmo verde, não misturar nada nele, vai ficar infantilizado e misturado. Você não vai sentir a diferença de uma árvore da outra, você não vai conseguir separar uma da outra. A gente separa utilizando um pouquinho de tons diferentes. E nessas partes aqui, onde está pegando a luz, né, pode ver que ela está batendo na estrada e está subindo para o barranco, então evidentemente ela vai também bater aqui nas folhas. Então eu já estou clareando, né, um pouco assim, simulando aqui as folhas, né, e depois eu venho fazendo com uma luz mais intensa ainda. Então, gente, se vocês acompanhar o passo a passo aí, ó, certinho, vocês vão dar conta do recado, com certeza. Aqui na luz mais intensa aqui, ó, eu tô utilizando aí uma cor que não é o amarelo puro, ele é um verde claro, mas um verde meio misturadinho, não é um verde aí também só verde e branco. Para que fique meio misturadinho, às vezes a gente nem limpa o pincel, a gente deixa o pincel sujo da cor, que aí já faz aquela mistura meio que automático, né? Vem manipulando aqui as pinceladas para dar a sensação de um arbusto, outro arbusto. E dessa forma a gente vai sim aos poucos transformando a paisagem, né, numa coisa maravilhosa. Dá até dó de ter dado no fundo uma gaveta essa paisagem, mas para vocês o que interessa é o conteúdo, né? E aqui o conteúdo está bem rico, assim, bem e facilitado também, né? Que a paisagem, como eu falei, embora seja uma paisagem agradável, né, ela é facilitada, fácil de fazer. Olha, com as pinceladas em cima do escuro faz com que dê a profundidade. Só que esse escuro, gente, é só aí nas partes mais ocultas mesmo dos arbustos, né?
Aí na árvore maior, grandona, tá tudo escurão, porque as árvores grandes têm as folhas mais escuras mesmo. Então a gente vai trabalhar também umas luzes aí. Daqui pra frente não tem muito mais o que falar, assim, né? Porque a gente só vai fazer as luzes, né? E vocês vão acompanhar com certeza. Com a tinta assim, um pouquinho liquefeita, né? E um pincel macio, vocês vão conseguir fazer essa sensação de folhas aí, né? Com facilidade. Só que assim como eu falei, gente, não esqueçam disso. Quando você está trabalhando com tinta base de água, você às vezes rela o pincel, já faz o efeito, não precisa apertar. Pode ver que aqui também eu estou fazendo, variando, né, as formas dos arbustos, né? Uns eu faço de um jeito, né? Outro eu faço de outro. Isso aqui mesmo eu estou fazendo um pouquinho diferenciado, ó, pra gente não dar aquela sensação, não deixar aquela sensação de misturado, né? Tudo misturado, assim. Não definir o que é uma coisa da outra, né? Então, esses são os cuidados que tem que tomar. Diferenciar um pouquinho as pinceladas, né, as formas do arbusto. Eu quero fazer um vídeo, vamos ver, explicando as formas, né, de pincelada para fazer as folhas, né. Vamos ver, logo eu faço isso. E nesse lado aqui, ó, é o lado que tem mais luz. No outro lado esquerdo já é o lado da sombra, né. Vocês fiquem atentos também para não fazer muitas luzes assim, né? Senão acaba o efeito, né? Cobrindo totalmente o escuro. Tem que tomar cuidado, gente. Tem que ficar se corrigindo. Pode ver que conforme eu vou fazendo as luzes aqui, ó, a gente vai vendo ali a luz do sol batendo nos arbustos, né? Então, a luz é uma coisa muito importante, gente. Aqui também está batendo umas luzes diretamente no arbusto, ó. E como vocês estão vendo aí, eu não estou utilizando aí o amarelo limão, que a gente usa muito, né, para fazer essas luzes, porque eu não quero que fique tão contrastante e tão quente, né. Estou falando várias vezes isso, né, para justificar o motivo de eu não estar usando o amarelo limão puro. Embora não esteja usando o amarelo limão puro, nitidamente a gente vê a luz projetando ali, né, sobre os arbustos, né. É porque, como eu falei, né, o dia está muito quente aqui, então a gente não quer usar aquelas cores quentes, amarelo limão, vermelho, laranja, essas coisas, para não dar aquela sensação ruim, né. A gente quer uma sensação de frescor, né. Então a gente faz essas luzes mais amenas, né. E assim a gente vai conseguindo o efeito, né. Agora eu vou trabalhar um pouco de luz aqui nessas árvores maiores. Fazer um verde intermediário, né, que não é ainda o verde mais claro, né. Então a gente dá vamos ver se o verde puro vai dar. Vou misturar acho que um pouquinho de marrom. Um pouquinho de marrom nesse verde, né, para ele não ficar um verde tão estalado assim, né, reganhado. Para a gente fazer um verde mais harmonioso, né, e mais natural também, né. Então é o verde claro, né, um pouco clareio um pouco ele com marfim. E eu coloco um pouco de marrom para conseguir aí dar uma queimadinha um pouco no verde, para ficar uma sensação mais natural. E com isso eu venho fazendo aí as luzes das partes mais claras, né? Que a gente aproveita para fazer um contraste, né? Fazer umas folhas mais na frente do tronco, assim, né? Para fazer com que leve lá para trás aquelas outras folhas, né? Então a gente tem que fazer a perspectiva, né, da profundidade da pintura. E a profundidade é isso, sobrepondo os detalhes, né.
Assim como é a realidade. Se você for no mato, você vai ver um galho para cá, outro para lá, outro lá atrás. E na pintura a mesma coisa, né? E a gente representa isso com luz e sombra. Só tocando o pincel aí, né? Para não ficar... Para a gente conseguir aí o efeito das folhas, né? E também, gente, não exagerando aí na quantidade das pinceladas, para não ficar tampando totalmente escuro de novo, né? E essa cor que eu estou colocando é cor intermediária. Depois eu vou fazer uma luz um pouquinho mais claro, né? Aqui eu estou imaginando que essas duas árvores são da mesma espécie, então eu vou utilizar a mesma cor e a mesma pincelada. Então, quando eu falo que a gente tem que variar, não significa que cada um tem que ser de um jeito. Pode repetir alguns, né? Porque evidentemente que tem várias espécies, né, de vegetação assim, repetida na natureza, né? Inclusive perto da outra, assim, porque quando cai a sementinha das árvores, né, e ela vai brotar, nascer outra ali da mesma espécie, né? Eu nasci várias até, é uma né? cor, Então, o que eu digo é na forma geral da paisagem, né? Assim, a gente tem que não estar é variando verdão, aí, mas não deixa de ser vou verde. A aqui gente não ou pode lá, fazer variando, assim né, pra gente conseguir o verdão fazer puro, essa, senão fica dar essa sensação infantilizada a de pintura. uma floresta com bastante Antes de variedade fazer isso daí, deixa eu puxar Então, o galho gente, ó, ali. mesmo com a luz intermediária, deixei não sendo aquele ainda a galho luz lá. mais Verde mais preto. intensa, já é possível Aqui, ó. perceber aí o volume, né? Aqui eu esqueci de fazer um galinho, vou fazer aqui. Já é possível perceber o volume da árvore, né? Aproveitar que estou pincelzinho, fazer mais galhos pequenos, né? Dar uns acabamentozinhos com o pincel pequeno aqui. Cobrir alguns buraquinhos que ficou. Dá vontade de caminhar nessa estrada, né, gente? Ó, aqui Tão bem bacana pouquinho, porque aqui que tá no né? lado oposto da luz. Eu tô gostando Então a muito gente dessa vai fazer só um paisagem. pouco, ó. Eu acho que E agora vamos fazer uma cor mais clara dentre ainda. as paisagens que eu já fiz no meu pensamento, essa Cor é mais uma clara das ainda, mais usando, colocar um agradáveis. pouquinho mais de marfim, nessa mesma cor aqui. Não tô E dizendo vamos mais fazer bonita, ainda um tá mais pouquinho agradáveis, mais assim, que de tem que dar a intensidade sensação aqui mais nas boa na partes gente. onde a gente sente que pegou de frescura, mais luminosidade. de natureza mesmo, né? Essas luzes, gente, são na parte superior da árvore e na parte superior onde recebe as luzes, né? E conforme vai adentrando para dentro da árvore, a gente vai diminuindo a intensidade. E às vezes a gente intensifica um pouco, nem aqui, ó, no meio da árvore mesmo, para a gente sugerir que tem um outro volume de folhas. A gente sugere aqui que tem mais um galho, né? E sempre atento para não passar dos limites, porque se começar a tampar também praticamente todo o escuro, daí tira aquela sensação de profundidade, de uma coisa na frente da outra, né? Eu deveria ter usado aqui 2 refletores para anular um pouco essa sombra aí, mas tá dando para vocês verem, né? Na próxima vez eu tomo cuidado com esse detalhe, né? Não quero que fique uma sombrona tão intensa atrapalhando, né? Eu já estou falando isso toda hora porque eu tenho certeza que alguém vai assistir o vídeo e vai falar, e essa sombra? Porque sabe, né, que é o povo, né? Então, já estou falando aqui, eu coloquei um refletor só, né? E daí, como eu já estava fazendo, já não quis parar, né? Então é assim mesmo. Mas não está atrapalhando em nada no aprendizado. Pode ver que está dando para fazer, para ver certinho. E aqui, nesse estágio aqui, já praticamente está quase pronta a tela, né, gente? Só trabalhar mais um pouco de luz aqui, para lá e para cá, que a gente já vai conseguir aí chegar no fim rapidinho. Vocês perceberam que eu estou usando aí praticamente o mesmo pincel, toda a paisagem?
Então, gente, um pincel gasto, que já está meio gasto, e tá assim, macio, para fazer esses detalhes com uma tinta à base de água, é ótimo, gente. Porque a gente rela lá, já fica, né? Na tinta a óleo a gente já tem que bater com mais força. Às vezes é preciso de um pincel mais duro um pouco, para a gente conseguir, né? E aqui na tinta base de água a gente só vai tocando na tela, né? E já vai conseguindo aí o resultado. E esse verde eu sempre estou misturando, uma hora cinzentado, outra hora meio roxeado, e vai. É assim a gente vai variando um pouquinho as tonalidades, né? E a gente olha na paisagem, a gente vendo ali as luzes, a gente sente onde pegou a luz, né? Por exemplo, aqui um mato mais erguido, aqui mais levantado, aqui ó, nas pontas dele, evidentemente, como está longe daquelas árvores grandes, né? Pegou mais luz. E pode ver que também eu estou fazendo um pouquinho diferenciado o jeito das pinceladas aqui, né? Para ficar, a gente olhando assim, a gente percebe nitidamente que é uma outra vegetação, não é aquelas que estão lá atrás, não. Então é isso, gente. Espero que vocês consigam fazer também. Aqui, ó, eu vou fazer um arbustozinho aqui mais escuro. A intenção é como se esse arbustozinho aqui estivesse num lugar onde o sol não pegou. Entenderam? Eu vou até levar para o lado do claro, para a gente então aumentar o contraste, né? Para a gente sentir esse arbusto mais. Então, eu acabo levando ele até onde está o claro, para a gente ver, aí perceber ele bem mesmo, né? Ó. E pode ver que agora aqui eu já estou usando um pincel menor, porque quando está perto, gente, aí já não é batidinho, aí já começa a enxergar folhas mesmo, porque fica maior os detalhes, né? Só que as folhas também não é tudo igual não, né? Aqui eu estou idealizando uma espécie de folha aqui. Mas tem várias espécies de folhas, só que sempre quando está perto, seja lá qual for a espécie, ela tem que ser maior, porque ela está no primeiro plano, né, enxergando maior, né? Está em perspectiva, né? E outra coisa, gente, essa sobreposição que eu fiz aqui, esse arbusto na frente da estrada, levou a estrada para trás e deu certinho a sensação de distância, né? Você vê que a estrada vai indo para lá mesmo. E nós estamos aqui numa margem, num barranco praticamente do lado de cá, observando esse cenário, né? E assim, passo a passo, a gente vai chegando lá. Agora, eu embora não esteja aí fazendo uma paisagem com intenção de ficar quente, como eu falei várias vezes, eu vou colocar algumas coisas de cor aqui, pra gente também não deixar aquela coisa muito chapadona, assim, numa cor só verdona, né? Vamos dar um pouquinho de luz, de colorido aqui, fazendo umas flores silvestres aqui, né? Umas flores selvagens aqui, pra gente deixar o quadro assim um pouco mais bonito, harmonioso. Sem, quem quiser, claro, eu estou falando aqui o meu propósito aqui, mas quem quiser ir cheio de flor aí também não tem problema. Aqui a gente só estou dando uns toques aqui de vermelho, para a paisagem não ficar muito fria, né? Eu quero que fique fria, mas não quero que fique congelada. Eu quero que fique assim, que tenha uma sensação de vida também, de flores, né? Pena que dá muito trabalho, demora muito, senão faria gente andando nessa estradinha, faria borboletas aqui voando, né?
Mas não precisa disso não. Agora a gente vai fazer os acabamentozinhos mais refinados, né? Utilizando um pincelzinho pequenininho agora, trazendo aí os detalhes, né? Aqui nessa estrada mesmo, eu tô olhando aqui, ó, imagina aí uma poça d'água bem bonita aí, ó. E fica muito legal, né? Mas isso daí, uma hora a gente faz um vídeo só mostrando a poça d'água, né? Talvez até eu vou utilizar essa mesma pintura aqui para explicar como é que faz uma poça d'água, né? Fazer um vídeo curtinho assim. E vocês podem observar que depois que colocou já esse vermelho aí, ó, a paisagem deu uma enriquecida muito mais, né? Ela ficou mais rica. E no final a gente vai agora cutucando aqui, né? Por exemplo, esse tronco que está meio que misturando com aquele fundo lá. Então eu vou destacar aqui uma luz no arbusto lá de trás, só para poder evidenciar o tronco aqui na frente. Você entendeu, gente? Quando chega no fim do quadro, a gente vai observando assim, a gente vai sentindo assim onde está precisando de mais algum detalhe, né? Ou reforçar mais alguma coisa, ou camuflar, né? Às vezes até. E sempre atento, né? Porque às vezes tem necessidade de alguma coisa, mas nem tanto. Então não podemos também depois clarear tudo, né? É só um pouco. E quanto mais a gente vai refinando, né, mais bonito vai ficando. A paisagem já está muito agradável, bacana demais, eu estou gostando demais dessa paisagem. Aqui se falar que está pronto, né? Todo mundo fala, tá bom, ficou bacana, ficou lindo e tal, mas ainda tem sempre umas coisinhas, né, a gente fazer. Eu ainda vou fazer ali os rastinhos na estrada, né, dar uma sensação de estrada que ainda tem algum movimento, né. E com o pincelzinho agora eu vou puxando folhinhas, deixando mais evidente, né, os arbustozinhos, né. E já estamos na retona final, que nem lá no narração de corrida, né? Chegando na reta final, e nós estamos nesse ponto já. Agora, aqui um detalhe, gente. A gente vai fazer uns traços mais escuros para sugerir aí os rastros, mas é assim, no lado claro ele é mais escuro que aquele claro. E no lado em cima do escuro, ele é mais escuro do que o escuro. Sempre, ele tem que ser sempre um pouco mais escuro do que a cor que está ali. Aqui eu bati a cabeça na câmera aqui e chacoalhei. Então, olha, tem que ser um pouquinho mais claro do que aquele marrom claro. É um pouquinho mais claro, é um pouquinho mais escuro do que aquele marrom claro. Mas ele não pode ser tão escuro assim também. Eu fiz até ali no escuro, porque ali eu vou mudar de cor. Você traz ali simula alguns rastinhos, né? E agora sim, com uma cor mais escura, eu vou colocar em cima da sombra. Pode ver que em cima da sombra, embora a sombra seja escura, eu utilizei aí uma cor mais escura ainda do que a sombra. Porque a sombra não está total ali, não está um breu total, né? Se não fizer assim, você não dá a sensação que esse rastro está na estrada. Fica parecendo que é um risco, assim, sem lógica, né? Então você tem que estar obedecendo aí as sombras. Agora aqui na frente, como clareou de novo, então eu vou fazer o risco um pouquinho mais claro do que lá na sombra, mas ainda assim ela está mais clara do que o risco que eu vou fazer na sombra. Então não é pegar um risco e vir desde lá até aqui, não. Você tem que ir variando. Aqui eu dei uma borradinha aqui, mas não tem problema. Como está na estrada, a estrada ali, as pinceladas são meio bagunçadinhas para dar a sensação de chão, né? Então não tem muito problema. E aí voltando novamente, né? Cutucando aqui nas partes mais do barranco aqui, né? Que ainda está faltando aqui alguns acabamentos. A gente vai escurecendo na parte inferior, na parte
debaixo dos arbustos, né, para dar ainda um volume maior. Só que sempre debaixo dos arbustos só. Porque a luz está pegando da esquerda para a direita, então não vem para cima da árvore aí. Ela fica só lá embaixo mesmo. É a sombra do próprio arbustinho que está batendo no chão. E depois a gente vem puxando novamente o clarim em alguns lugares, né? Para dar a sensação de sobreposição, né? De profundidade. E olha só, gente. Tão simples, tão belo essa pintura. Muito bacana. Eu provavelmente vou depois ainda mexer mais. Eu gosto, depois eu fico olhando e falo, nossa, mas que eu vou fazer mais uma coisinha ali. E sempre eu faço isso, gente. E depois essas pinturas aqui que eu faço assim em cima de madeiras, em cima de Duratex, uma hora ou outra aí eu vou, quem compra meus quadros eu mando de brindezinho, né? Porque não tem como vender um quadro que tá pintado em cima de um Duratex, mesmo que seja lindo, né? Dá para pôr uma moldura, fica bonito tudo, mas eu não posso, né, oferecer para a pessoa uma pintura dessa. Então, tem gente aí que compra às vezes 6, 7 quadros uma vez só, daí eu dou um brinde assim para ele. Vai ser por esse motivo, né, essa pintura. Tem vários desses aqui já. E assim, gente, nós estamos chegando na reta final do nosso quadro. Eu espero que vocês estejam adorando, né? Gostando é pouco, quero que esteja adorando. E a gente vai observando, sempre vendo uns detalhezinhos que fazia aqui, outro ali, agora fazendo uns caulezinhos aqui, outro ali. Né? E olha aí só, uma paisagem. Inclusive eu conheço um lugar bem parecido com esse, agora que eu estou lembrando. Um dia pode ter uma ponte, aí não tem, mas esse lugar que eu estou falando tem uma ponte. E essa ponte, gente, fica no meio da floresta, passa a estradinha, tem uma pontinha, muito bonito. Aqui é o tronco, para a gente sugerir aí os galhozinhos, né? Quando a gente vê que está num lugar onde bateu provavelmente sol, a gente faz claro, né? Que pode ser um verdinho claro com um marrom, um verde claro, né? Mas só que o verde claro é só um pouquinho, marrom e marfim. Pincelzinho zerinho, né, pra gente fazer os galhozinhos finos, porque as árvores estão lá longe, né? E a gente vem sugerindo aí os tronquinhos das árvores. Agora, aqui pra gente trazer esse galho pra frente, né? Com pincelzinho fino a gente vem reforçando essa luz aqui, alguns pontos, né? Ó. Lembrando que é aí o marrom com verde e marfim, marrom, verde e marfim. Só que deixando aí uma cor clara, lembra que parte um pouco pro verde, mas não deixa também de ser meio avermelhadinho, né? Porque é um tronco de árvore. E não exagera, gente, não precisa exagerar não, é só uns pontos ali de luz ali e pronto. Porque não podemos esquecer que aí tem duas árvores grandes e provavelmente uma está sombreando a outra, né? Então, só mesmo onde vaza alguma luz que vai bater intensamente. E assim a gente vai chegando ao final de mais um vídeo, né? Fazer agora uns últimos troncos aqui, né? Que essa árvore aqui ficou sem o tronco. A árvore que não está lá no fundo, mas também não está aqui em primeiro plano, né? Ela está perto, mais ou menos perto. E é isso, gente. A gente vai acabando aí o vídeo, né? Chegando no finalzinho aí, ó. Fazendo os últimos acabamentozinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam também, olhando aqui outro igual, né? E quando vocês fizerem aí, ó, quem tem o meu contato, manda para mim ver. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver o resultado dos trabalhos das pessoas. Eu quero agradecer a todos pela presença aqui do vídeo, né? Por acompanhar o vídeo todo. Compartilhe, curta, dá o like pro Zé. Beleza pura. E vamos encerrando aqui então mais um vídeo do canal Zé Arantes.